Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Muito bem, está no ar mais um Bate-Papo das 6, o seu programa de atualização e informação nos temas de saúde. Hoje é dia 29 de março de 2023, contemplando hoje o tema do câncer de colo retal, né? É o que nós chamamos, agora a gente está nessa moda, vamos dizer assim, do novembro azul, e agora a gente tem um março azul marinho, não é isso? Isso. Para contemplar o câncer de colo retal, que é uma patologia que vem crescendo muito na sociedade, é um câncer completamente detectável, né, de maneira precoce e etc. E para isso, mantendo aí a tradição do programa, trouxemos dois excelentíssimos profissionais na área, né? Nós temos lá na ponta esquerda o Dr. Bruno Guidini, que é gastroenterologista, ele é médico gastroenterologista, endoscopista, trabalha conosco aí nos principais hospitais da cidade. Seja muito bem-vindo, Dr. Bruno. Obrigado. E aí, a segunda, não, terceira vez que a gente faz o programa junto, né? Terceira vez. A gente já falou sobre hepatopatias, gastro e agora câncer de colo. Isso aí. Hoje vai elucidar muito pra gente aqui hoje. E aqui no meio, nosso querido amigo, Dr. Marco Antônio Oliveira, que é cirurgião do aparelho digestivo e também coordenador do serviço de oncologia lá do Linhares Medical Center, não é isso? Isso, tudo bem, Dário, Bruno. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo e no LMC a gente faz parte do serviço de cirurgia oncológica e proctologia. Isso aí, seja muito bem-vindo. E a gente vai transcorrer muito aí pro seu lado, né? Sua especialidade, vamos dizer assim. Ó, você pode nos assistir hoje no canal 16.1, em todo o Espírito Santo, na rádio Sim FM 106.1, em toda a plataforma de stream, na internet, no YouTube, Facebook e entre outras plataformas, né? E também na Sky, no canal 316.1 e na RCA, canal 14. E também toda a Grande Vitória no canal 256. Dessa vez eu consegui falar todos os canais, hein? E você pode também participar do nosso programa através do telefone 99622-4547. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente que nossos profissionais aqui vão esclarecer as dúvidas sobre o março azul marinho, falando sobre o câncer de colo. Antes da gente iniciar o programa propriamente dito, tem uma notícia relacionada aí à área da sociedade, importante para a sociedade, que vai ter o encontro do Be-Leaders, né? Que é uma conexão, a imersão, que acontecerá em Domingos de Martins. Eu vou estar lá participando desse evento. Começa amanhã, termina no domingo. O Be-Leader é a formação de líderes, né? Lideranças, que faz a conexão, o network entre essas lideranças, para discutir temas de maneira profunda para a sociedade. Então, é legal, quem quiser conhecer, Be-Leaders, entra na internet aí, que é uma mobilização do Espírito Santo em ação. Né? Essa é a notícia que eu queria distribuir aí para a sociedade. E vamos lá, vamos falar então sobre câncer do colo retal, né? E Bruno Guidini, eu queria abrir isso aí, uma dúvida que eu vejo até no consultório. Todo mundo sabe o que é a boca, o que é o esôfago, o estômago, o intestino, mas o que é o cólon? Então, Dário, o cólon é o intestino grosso, né? Conhecido como intestino grosso. Nós temos o intestino delgado e o intestino grosso, né? Ambos fazem parte aí do nosso processo de absorção, né? Nutrientes, né? O cólon aí ele está responsável também por absorção de alguns nutrientes e água, né? É um órgão muito importante no nosso organismo e a gente tem que cuidar muito bem dele.
né? Hoje a gente vai discutir aqui bastante a respeito disso. Sim. A função principal dele é mais absorção de líquido. Seria Líquido e alguns nutrientes. alguns nutrientes. Então, assim, fisiologicamente, a gente tem a boca, né? Depois a gente tem uma conexão entre a boca e o estômago. Que é o se esôfago. chama esôfago, né? Então, do esôfago a gente tem o estômago, e aí entra o intestino delgado, que são 6 metros, não é isso? Varia de cada pessoa, mas mais ou menos isso. 6 metros. E aí a gente chega na cólon. parte, no cólon. É uma continuação, né? uma continuação, reto, e aí é todo o aparelho digestivo. Isso. Né? Isso aí. O câncer de cólon, ele tem algum sintoma? O câncer de colo tem sintomas, mas o câncer de colo ele só traz sintomas em apenas 3 de cada 10 pacientes, ou seja, 30% só dos pacientes vão desenvolver sintomas. Não quer dizer que se o paciente não tem sintoma, que ele não vai ter câncer. Por isso que a gente diz que o câncer às vezes, é uma doença mais silenciosa, doença que só vai dar o diagnóstico mais tardio. Os sintomas quais são? Os principais sintomas é sangramento. Esse sangramento pode ser sangramento vivo, se for um câncer mais baixo, mas normalmente é um sangramento mais escuro, que é normalmente quando é um câncer mais alto, principalmente do cólon direito ou do cólon esquerdo mesmo. O reto pode ter um sangramento vivo. Mas também pode ter só o sangramento oculto, que fala, que é um exame que a gente pode fazer, que a gente vai falar mais na frente, que o paciente não consegue perceber, mas no exame tem esse sangramento também. Além desses sintomas, também podem ter alteração dos hábitos intestinais, paciente que tem muita dificuldade para evacuar, ou paciente que antes tinha o intestino preso e agora começa a ter diarreia, começa a ter essas alterações dos hábitos. O paciente que pode ter também emagrecimento, o paciente tem muita perda de peso, e também até anemia, decorrente também essa perda de peso, essa perda de sangue, que o paciente pode estar percebendo ou não. Entendi. Se tivesse um sintoma para a gente falar que é o... Para pensar, seria o sangramento... O sangramento hoje é o principal. Alguns pacientes também podem até ter dor abdominal, aquelas dores incólicas, mas o sangramento hoje é o que mais preocupa, é o sinal de alerta, assim. E esse sangramento, ele é parecido com aquele do plexo hemorroidário ou é diferente? E foi o que eu falei. Normalmente, quando é um tumor do cólon, que é mais alto, né, que é o intestino grosso, é um sangramento normalmente mais escuro, que é um sangue que já passou por esse processo de absorção de nutrientes e tudo, acaba ficando aquele sangue mais coalhado, que o pessoal fala, né? Mais hemático, aquele sangue mais escuro. E quando é a hemorroida, que o pessoal fala, é aquele sangue vivo, aquele sangue bem vermelho, pode também confundir com um tumor de reto, que o tumor de reto, se ele for bem baixo, próximo da borda anal, também pode ter sangramento vivo. Vermelho vivo. Então não é só porque é sangramento escuro ou sangramento claro, vermelho, que vai ser tumor ou não. Sempre tem que procurar um médico, procurar um proctologista, um cirurgião do aparelho digestivo, um gastro, para poder fazer um acompanhamento de forma adequada. O sangramento, então, é importante, né? Importante. Independente da gente... Sempre importante. E aproveitando, assim, o doutor Bruno, o que é esse plexo hemorroidário? Hemorroida, o que é? Eu acho que deve ser uma dúvida de grande parte da população, né? Isso, são vasos, né, que ficam ao redor ali do ânus, certo? E esses vasos, eles podem estar mais calibrosos, né? E com isso, tendo maior facilidade ali de sangramentos, certo? Como o Marco falou, é uma importante causa de sangramento, tá? A gente fala, né, o sangramento, ele é importante, ele sempre tem que ser investigado, né? Sempre tem que ir até o médico para poder avaliar isso daí. E essas doenças, que a gente chama de doenças orificiais, né? Elas, dentre os sangramentos, as doenças orificiais, elas têm um papel importante aí no desenvolvimento desse sangramento, tá? Mas sempre precisa de uma avaliação porque geram dúvidas, né? Tem pacientes que têm outros sintomas associados, não só o sangramento, e muitas vezes na consulta médica isso daí vai ser mais bem esclarecido, né? E indicar a melhor avaliação posterior disso daí. Mas, por exemplo, tirando a parte do sinal de sangramento, a hemorroida, ela tem alguma relação com câncer? Nenhuma, né? São coisas completamente distintas. Não, relação, né, com câncer não. Mas distinto. Nada impede o paciente ter hemorroida e depois desenvolver um câncer por outro motivo, mas aí você não vai saber de qual a origem do sangramento. Por isso que precisa de investigação. Sim. O paciente com hemorroida sempre, na grande maioria das vezes a gente faz uma colonoscopia para poder estudar todo o intestino, porque às vezes o sangramento não está sendo da hemorroida. O paciente tem hemorroida, ela não está sangrando, quando a gente faz a colonoscopia tem um câncer sangrando.
entendeu? Então ela pode mascarar. Pode mascarar. Pode mascarar, né? O paciente fica ali anos achando que é hemorroida que está sangrando, mas ele está com câncer em atividade. Pô, que interessante, hein? Uma Né? informação muito importante. É. E qual que é a etiologia, assim? Etiologia, para quem não sabe, é causa, né? Existe uma causa específica para o câncer de colo retal? O câncer de colo, como é que funciona a formação do câncer? Isso. O intestino ele tem uma mucosa, né, que a gente chama que é a parede do intestino. Nessa parede do intestino pode ocorrer uma proliferação de células mutantes, que é a formação a princípio de um pólipo. Esse pólipo que de forma mais leiga, o pessoal chama de uma verruga, né? E a partir desse pólipo, o câncer, esse pólipo adenomatoso pode sofrer novas mutações e essas mutações podem se desenvolver em um câncer, que seria essa alteração maligna. O pólipo é uma lesão pré-maligna. Por isso que a gente vai falar mais na frente um pouquinho, que é uma doença evitável. Se o paciente faz uma colonoscopia e retira um pólipo, esse pólipo depois de 5, 10 anos poderia virar um câncer. Então você tratou uma lesão que poderia estar desenvolvendo câncer, entendeu? Se caso o paciente não faz o cuidado, não faz todo o rastreamento que a gente vai falar, depois de 5 a 10 anos, esses pólipos podem sofrer essas mutações e se desenvolver e evoluir e transformar-se em um câncer. Mas tem algum hábito de vida que causa mais câncer de colo retal? Sim, você quer falar? Ou idade? Algum dado importante para a população, assim? A gente tem que tomar cuidado, né? Sim. Os cuidados começam, né, com os nossos hábitos. Então, a pessoa ela tem que ter uma dieta rica em fibras, né? Ela tem que ter uma dieta com baixo consumo, né, de alimentos embutidos, defumados, certo? Consumo adequado de água, atividade física, evitar o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, né? A obesidade, né? Tratar a obesidade também. Tudo isso daí são fatores de risco que a pessoa vai acumulando durante a vida, né? E aumentando o risco dela desenvolver um câncer no futuro. Quando você falou em idade, né? A idade é importante, né? Porque a pessoa passa por todo esse processo durante a vida, muitas vezes exposta a fatores de risco durante toda a vida. E chega um momento que a gente precisa dar uma atenção maior, né, para esses pacientes. Por isso que hoje a gente tem um programa de rastreamento, né? E o que é esse programa de rastreamento? Chama programa de rastreamento do câncer coloretal, que na verdade o objetivo não é procurar câncer. O objetivo é procurar essas lesões que o Marco falou, né, que são lesões neoplásicas benignas, pré-malignas. Os né? pólipos. Os pólipos. O pólipo ele é uma neoplasia. Ele já é uma alteração celular. Que essa alteração celular, ao longo do tempo, pode ir sofrendo novas mutações e se transformar numa neoplasia maligna. Entendeu? Então, a partir dos 45 anos hoje, né, toda pessoa sem fator de risco adicional, ela deve ser submetida ao primeiro exame de colonoscopia para rastreamento. Procurar pólipos, procurar lesões que num futuro, 5, 10 anos, né, poderia desenvolver um câncer. Né? E nessa colonoscopia, na grande maioria das vezes, quando encontrada alguma lesão, essa lesão já é tratada, já é removida dali. E dali para frente, de acordo com os achados daquele exame, os exames subsequentes vão ser estipuladas datas, né, para fazer esse programa de rastreamento. Isso eu estou falando na população sem fator de risco adicional. Geral. E aí nós temos diversas outras causas, histórico familiar, síndromes, né, que podem desenvolver neoplasias no cólon e aí muda, né? Então, quem tem histórico familiar, antes disso, procura um esclarecimento, né, procura o atendimento médico, gastroenterologista, coloprocto, né, cirurgião do aparelho digestivo, que vai receber essa informação de como vai ser feito esse screening dele ao longo da vida. Só ressaltando tudo que o Bruno falou, você falando de data, de idade, o importante é que 90% dos casos dos pacientes que vão desenvolver câncer de cólon, eles desenvolvem a partir dos 60 anos de idade, 90% dos casos. Por isso que nós fazemos esse rastreamento a partir dos 45, antes era 50, agora diminuiu para 45. Por quê? Porque a partir desse período de 45 anos, você tem aí 15 anos para começar a fazer o rastreamento.
captar essas lesões pré-malignas, esses pólipos que o Bruno comentou, e a partir daí a gente evitar a formação do câncer. Por isso que o rastreamento ele é mais precoce. Ah, então poderia ter começado a fazer a colonoscopia com 60? Não, porque você às vezes perdeu essa janela de 10 anos que você teria pego a lesão pré-maligna antes de ter se transformado em um câncer. Se meu pai teve, um exemplo, né, hipoteticamente, meu pai teve um câncer de cólon, quando que eu deveria... Essa data de 45 anos, ela muda Isso, muito? é porque, como o Bruno já falou, o câncer ele pode ter todos esses fatores de risco, que são esses cânceres mais tardios, a partir dos 60 anos, e tem aqueles cânceres que tem aquele fator familiar, hereditário, que normalmente é um câncer um pouco mais precoce, um paciente mais jovem. Aí, por exemplo, o seu pai teve câncer com 50 anos, o ideal é fazer o exame para a população que tem esse paciente de risco, pelo menos 5 anos antes, ou seja, a partir dos 40, 45 anos, você tem que começar a fazer o rastreamento. Se teve câncer com 40, com 35 começa, entendeu? E isso tudo vai depender também, se for alguma outra tipo de doença, se tem alguma mutação genética já estudada, isso tudo influencia também. Pô, interessante. E assim, né, o screening ele é feito através da colonoscopia, né? Isso. Onde entra o sangue oculto nas fezes? Né? Que é aquele exame que a gente faz e detecta, né? Através de laboratório, se tem algum sangue envolto ali no meio das fezes. Isso. Né? Qual que é o valor disso? Para onde, como que usar? Qual que é o valor desse exame? Hoje o sangue oculto nas fezes, da mesma forma que a colonoscopia, ele já tem indicação de ser realizado a partir dos 45 anos de idade, porque é o que a gente falou. Apenas 3 dos 10 pacientes vão ter os sintomas, que é o sangramento nas fezes. Algum desses pacientes vai ter o sangramento, mas de forma oculta. Aí o que é isso? O paciente vai fazer aquele exame de fezes, vai avaliar no laboratório se tem fezes misturadas sangues misturados às fezes ou não. Tendo esse sangue misturado às fezes, tem um valor preditivo de chance de ter câncer. Não quer dizer que o paciente tem sangue oculto positivo, que ele tem câncer. Aí o que vai fazer? Você tem esse alerta, o médico vai solicitar uma colonoscopia, e a partir daí vai investigar se o paciente tem alguma lesão pré-maligna e se tem algum câncer em desenvolvimento. Porque às vezes também pode ser uma outra causa desse sangramento, não especificamente um câncer. Se for lá um pouco mais acima, por exemplo, no estômago, pode ser que detecte pode também, ser né? também. Isso aconteceu comigo, né? Eu tenho 38 anos, hábitos alimentares terríveis, né? Eu bebo muito pouca água, trabalho demais. E aí eu comecei a evacuar sangue. Eu acho que eu até cheguei a conversar com você, né? E aí a gente acendeu esse alerta, que eu li um artigo que estava aumentando demais o câncer de cólon nos Estados Unidos, se não me engano. População de 20, 25 anos. E aí a gente fez todo o screening, graças a Deus não era nada, era relacionado à alimentação, comecei a comer mais fibra, parou, mas eu fiz a colono, fiz tudo isso e valeu muito a pena, né? A gente já não tinha um pólipo, graças a Deus. Né? Você acha que tem muito estigma, vocês dois que realizam os exames, né? Tem muito estigma da população em fazer o exame? Ou não? Ainda tem um pouco, né? Isso está mudando. As pessoas estão percebendo que é um exame muito tranquilo. Importante demais, né? Importante, exatamente. E hoje em dia, né, o paciente faz sedado o exame, ele não sente dor, ele dorme durante o exame. Acorda logo em seguida e vai embora para casa. Ele faz o preparo, muitas vezes em casa ou hospitalizado, dependendo das condições clínicas do paciente. Às vezes é um paciente que tem indicação de fazer esse preparo, né, que é a limpeza do intestino, né, requer uma dieta, requer o uso de algumas medicações. Isso vai causar, né, vai ocasionar várias evacuações até o intestino ficar completamente limpo. Quando o intestino ficar completamente limpo, entra com um aparelho que tem uma câmera e um canal, né, para poder passar instrumental e faz o exame. E durante esse processo o paciente está sedado, né? Ele não vai sentir dor, ele não vai sentir desconforto e acabou o exame, minutos depois ele já está em condições de ir para casa. Isso aí. Isso é importante porque esse estigma era muito grande anteriormente, nos anos passados, porque os aparelhos não eram tão modernos, os aparelhos eram mais rígidos.
Então, o paciente sentia muito desconforto na realização do exame. Até a anestesia foi evoluindo. Hoje já temos anestesistas acompanhando os exames. Então, a sedação é mais profunda. O paciente fica completamente tranquilo. Depois do exame não vai, na grande maioria das vezes, não acaba não lembrando de nada. O paciente acorda como se não tivesse feito nem o exame. A maioria dos pacientes hoje já relatam isso. E ele tem que lembrar o seguinte: esse é um exame que ele está fazendo que pode impedir que ele tenha um câncer no futuro. Faz a colonoscopia, tira um pólipo, faz acompanhamento, evita um câncer, que é uma doença evitável nesse caso. Muda completamente, né? A história E como é que é no LMC? Eu acho legal, assim, eu já tenho alguma experiência, mas no LMC eu vejo que tem carrinho de parada, é uma estrutura muito moderna, né? Com anestesista, vez ou outra, a depender de característica, tem uma estrutura só para endoscopia lá, né? Tem. Nós temos uma sala própria, né? Com toda a aparelhagem, né, necessária para a realização do exame. Temos também todo o equipamento de emergência, que a gente nunca quer usar, né? Mas se precisar, nós temos tudo disponíveis. Nós temos toda os equipamentos para sedação, né? Carrinho de anestesia, os monitores. Então, assim, é um ambiente muito bem preparado, né? Aproveitando sua deixa aí, complicações, é muito baixo, né? É baixo. Muito baixo. Menor do que 1%, bem menos, né? Isso, menor que 1%. Isso depende muito do tipo de exame. Sim. Né? Quando a gente fala em exame que diagnóstico, você não precisa fazer nenhum procedimento, né? Esse exame ele tem baixíssimo risco de complicação. Quando é um exame com procedimento, né, o risco também é muito baixo, mas com certeza aumenta um pouco, mas continua sendo muito baixo, né? O risco-benefício do exame vale muito a pena. E é isso que é importante. Quanto mais cedo você descobrir uma lesão, essa lesão vai estar mais fácil de ser tratada. Então o risco de complicação aumenta. Um paciente com uma lesão grande, lá com 60, 70 anos, já é um paciente com potencial de risco muito maior do que se esse paciente tivesse feito aos 45, 50 anos o exame, a lesão era muito menor, muito mais fácil de ser tratada. Depois na frente a gente fala um pouco disso de tratamento, mas de um modo geral, é um exame de baixo risco, tá? É um exame que o risco-benefício dele vale muito a pena e é um exame que tem que fazer. Isso aí. Ó, terminamos o primeiro bloco do Bate-Papo das 6, falando sobre o Março Azul Marinho, né, que é o mês de prevenção do câncer de cólon. E no segundo bloco a gente volta com esses dois excelentes especialistas, falando mais sobre o câncer de colo retal. Muito bem, estamos no segundo bloco do Bate-Papo das 6, falando sobre prevenção do câncer de cólon retal, com esses dois especialistas, o Dr. Bruno Guidini, que é endoscopista e gastroenterologista, e o Dr. Marco Antônio Oliveira, que é cirurgião do aparelho digestivo e também é endoscopista e coordenador da oncologia do Hospital LMC. Né? E no último bloco a gente falava um pouco sobre o exame, né, da colonoscopia, que é esse exame que bota pavor em muito homem aí, mas já está melhorando essa questão, né? Esse tabu. E faltou a gente falar um pouquinho, doutor Marcos, sobre a epidemiologia, né? Isso. Epidemiologia do câncer de cólon. Hoje o câncer de cólon, ele tem crescido muito a incidência na população como geral. No Brasil, o INCA ele traz que hoje, fora o câncer de pele, é o segundo mais comum, tanto no homem quanto na mulher, com aproximadamente 40 mil casos novos por ano, a média de 20 mil, tanto para homem e para mulher, então não tem diferença, mais em homem, mais em mulher, mais ou menos 50-50. E o câncer de cólon, ele também é um dos cânceres que mais tem cura, né? O câncer de pele tem cura, o câncer de cólon também, se você for tratar de forma precoce, também tem cura. É curativo, né? Tá, e aproveitando que você falou do câncer de pele, isso é uma coisa que eu descobri até no LMC mesmo. O cirurgião oncológico, ele trabalha muito com essa questão do câncer de pele também? Trabalha muito com câncer de pele,
câncer de pelve, né? Câncer de útero, de ovário, todos os cânceres, o cirurgião, a parte da cirurgia oncológica está envolvida. E o câncer de pele é o câncer mais prevalente na população. Então, o cirurgião oncológico está em contato diariamente com o câncer de pele, não só o dermatologista. Não então, o trabalho conjunto, né? Dermatologista, cirurgião e também até outras especialidades. A gente teve um simpósio lá no LMC, onde a gente falou que cabeleireiro, tatuador, todas essas outras profissões podem dar diagnóstico de câncer de pele. Existem alguns trabalhos, algumas campanhas onde esses outros profissionais que não são da saúde são treinados também a dar um diagnóstico ou suspeito de uma lesão de pele e aí é encaminhado para o cirurgião, mas tem vários casos. O ideal então é assim, eu tenho uma suspeita de câncer de pele, eu posso solicitar uma consulta com o cirurgião oncológico ou melhor o dermatologista? O que seria o melhor caminho? Ou independe? Independe. Ele pode passar no cirurgião, no dermatologista. O dermatologista ele vai fazer um exame completo de todo o corpo. O cirurgião normalmente ele vai direcionado para aquela lesão específica. Entendi. Entendeu? Joia. E a gente falava sobre o preparo, que eu acho que é a dúvida de grande parte da população. Eu passei por isso, né? Foi tranquilo, né? Mas como é que é o preparo da colonoscopia, doutor Bruno? O preparo é importante falar, porque geralmente é o que gera mais resistência. E dúvidas, né? Eu sempre reforço muito que é a parte mais importante ali, né? O paciente precisa chegar com um preparo muito bom. E é aquela questão de fazer uma dieta específica que é orientada durante a marcação do exame. Tem algumas medicações, né? Isso pode ter uma pequena variação de cada serviço, né, que vai realizar, mas no modo geral o objetivo é o mesmo, é ter um intestino muito bem limpo, porque um pólipo muitas vezes ele tem 2 milímetros, né? Então ele é muito pequeno, qualquer resíduo, né, no intestino pode atrapalhar a visualização desse pólipo. Então, se tem resíduo, esse intervalo entre um exame de colonoscopia e outro já fica duvidoso, porque você não sabe se aquele primeiro exame conseguiu chegar no objetivo dele, né, de ter uma avaliação completa ali do intestino. Se tem resíduo, muitas vezes a gente orienta a antecipar aí a realização do exame seguinte, porque pode gerar dúvidas aí na eficácia ali desse rastreamento, né? Então o preparo é importantíssimo, é uma das queixas que a gente tem, lógico, na hora de porque dá muita diarreia, né? Dá diarreia, né? Às vezes o paciente se desidrata, então são detalhes na orientação do preparo que faz toda a diferença. Sim. Tem algum alimento específico que atrapalha muito a colonoscopia? A gente geralmente tira fibras, né? No início a gente falou que fibra era bom. Era bom. Mas nesses momentos, nessa semaninha ali, nesses 3 dias, por ela fazer um volume, né, de fezes, a gente retira fibras da alimentação, gorduras, né, alguns alimentos com corante, porque isso pode ficar, sementes, essas coisas. Mas isso é muito bem orientado na hora do agendamento. Muitas vezes a gente gosta até que o paciente vá pessoalmente para ser orientado. A gente tem um profissional específico para fazer essa orientação do pré-exame. Isso é muito importante. Pré-exame. Você faz o diagnóstico, o gastroendoscopista ele faz o diagnóstico, mas faz o tratamento também, né? Faz o tratamento também. Sim. Mas mais relacionado ao pólipo ou se já tiver um pouco mais avançado, você também participa como gastro? Ou é só o Dr. Marco, Vamos por exemplo? Vamos simular, eu tô ali... A pessoa chegou para fazer um exame. Ela tem 50, 60 anos de idade, ela chegou para fazer um exame. A gente entrou, né? O colo está muito bem limpo, a gente vai percorrendo o intestino e aí depois volta fazendo essa avaliação detalhada, né? O intestino ele tem curvas, então a gente tem que fazer uma avaliação muito bem detalhada ali. Não é bonitinho igual no livro não, né? Ele é todo... bem sinuoso. Como se fossem as paredes que atrapalham, tem que visualizar. Tem que visualizar muito bem. Encontramos uma lesão, pólipo, né, de milímetros, né? 8 milímetros, 10 milímetros. A gente utiliza equipamentos para poder fazer a ressecção, a retirada, né? A gente retira isso daí e manda para a histopatologia.
E aí, quando vem esse resultado, a gente vê, olha, isso era um pólipo adenomatoso, mas foi ressecado por completo. Está tratado. Curado. Curado. Uhum. Pegamos um câncer do melhor estágio possível, é isso, né? É uma lesão que não é ainda câncer. Esse adenoma ele não é câncer, né? Mas pode acontecer de ter uma lesão mais avançada, né? A parede do intestino ela tem camadas. Então, quando a gente faz essa ressecção, a gente consegue atingir, né, atingir mais do que uma camada. E se esse câncer estiver restrito ali, a primeira camada, certo? Ou inicialmente a segunda ali, tudo vai ser na hora da microscopia que vai avaliar se isso aí foi realmente curado. Mas um câncer em estágio inicial, restrito ali às camadas superficiais, na hora que retira na colonoscopia, você pode tratar. E aí quando vem o histopatológico, você vê que aquela lesão ali não era só uma lesão benigna, né? Era uma lesão maligna, mas está tratado. Isso. Está curado. É o que a gente chama de margens livres. Margens não ficou livres. nada que sobrou lá no intestino. Isso. Você conseguiu retirar por completo. Lógico, esse paciente ele tem um segmento, um acompanhamento diferenciado, mas você pode muito bem tratar lesões precoces, né? E lesões já, né? Um pouco mais avançadas, vamos dizer Isso, assim. mas em estágios iniciais. Né? Depende de ali qual camada. Então, por que é importante? Quanto maior tempo, essa lesão ela pode ir adentrando ali nas camadas mais profundas e chegar num momento que o tratamento vai ser cirúrgico, que também pode ser curativo. Né? É uma cirurgia e muitas vezes curativo. O Marco vai explicar melhor isso daí, mas tanto a colonoscopia quanto a cirurgia pode trazer tratamento curativo para o câncer de colo. Por isso que ele é tão abordado, né? E o screening é tão precoce. Isso. E aí, Marco? Você também faz endoscopia, né? Isso, só complementando. Por isso que às vezes o médico chega para o paciente e fala, vamos fazer a colonoscopia com polipectomia. Essa polipectomia que é esse procedimento que o Bruno falou, que às vezes os pacientes perguntam, o que é a polipectomia? O que é às vezes uma mucosectomia? Esses procedimentos que são os procedimentos que nós realizamos para a ressecção de um pólipo, às vezes de um câncer na fase inicial, de forma minimamente invasiva através da colonoscopia. Entendi. E você que é o coordenador da cirurgia oncológica lá do LMC, e se tiver num estágio mais avançado, por exemplo? Isso. Existe cirurgia aberta, robótica? O que a gente tem de moderno para oferecer para o paciente? Aí a gente faz o diagnóstico, faz na colonoscopia, coloca lá a gente discute o caso. Os riscos de realizar esse procedimento por colonoscopia são grandes, então tem chance de perfuração, às vezes a lesão é muito grande, não tem como fazer o procedimento, a gente vai e avalia a ressecção cirúrgica. A ressecção cirúrgica ela tem 3 vias, né? A via aberta, que é a cirurgia desde o início, onde faz aquela incisão grande. De fora a fora. Fora. Às vezes um pouquinho menor, mas para poder realizar a ressecção do intestino. Como o Bruno já tinha falado, o câncer ele não está só onde que a gente está enxergando. Tem essas células que elas estão dispostas tanto na parede do intestino, tanto também nos gânglios, né? E aí, quando realiza a ressecção do intestino, a gente tem que tirar com essa margem livre. Então, a gente tira alguns centímetros para cima, alguns centímetros para baixo, e também tira todos esses gânglios na cadeia linfonodal do intestino. A cirurgia é uma cirurgia que pode ser aberta, pode ser uma cirurgia por via laparoscópica, que é o que o pessoal chama ainda como cirurgia laser, né? Que é do vídeo, cirurgia, né? Por vídeo. E hoje, com os avanços da tecnologia, temos também a cirurgia robótica, que é a cirurgia menos invasiva, é uma cirurgia que a invasão dela para a cirurgia por vídeo é praticamente a mesma, só que o cirurgião tem uma certa facilidade para manusear os instrumentos e também tem uma melhor acurácia na detecção das lesões, porque a gente está com a câmera de 3D lá dentro do paciente, onde fica tudo mais fácil, tudo mais ampliado e melhor para poder avaliar. E a recuperação é melhor na robótica? Ou a recuperação da robótica e do vídeo é quase a mesma coisa. A robótica ela te dá uma recuperação de diferença menor. Agora o vídeo e o robô para a cirurgia aberta a diferença é grande. Tem pacientes que operam cirurgia por vídeo, robótica, que 2, 3 dias o paciente parece que nem operou. Cirurgia por aberta, o paciente também tem as mesmas capacidades de cura, a parte de cura da doença e ressecção são iguais. Só que a parte de desconforto, dor, aí sim o paciente tem uma melhor recuperação quando é cirurgia minimamente invasiva.
Ótimo. E lá no LMC a gente realiza, sim, a cirurgia minimamente invasiva. Por enquanto, só por vídeo, laparoscopia, porque a gente não dispõe ainda do robô no hospital, mas futuramente, quem sabe, a gente adquirir o robô para poder também realizar a cirurgia por via robótica no LMC. Eu já estou sabendo aí que está em vias de acontecer. Enfim. Ó, vamos lá. Perguntas dos telespectadores, né? Boa noite, sou paciente que tenho doença de Crohn há 30 anos, submetida a uma enterectomia em 2021 e desde então com uma uso bolsa de ileostomia. O desuso do cólon e reto diminui ou aumenta o risco de câncer? E os pólipos são quando são descobertos, são retirados durante o exame? Isso aí a gente já respondeu, né? Que é na cardiologia a gente fala ad hoc, entra ali e tira na hora, né? Mas essa questão aí, no caso, o desuso do cólon e do reto, ele diminui ou aumenta o risco para câncer? É uma pergunta do nosso amigo que não se identificou. Confirma para mim, ele tem uma doença de Crohn. Isso. Tá. Reginaldo, o nome do nosso colega. Então, o desuso não diminui o risco do câncer coloretal. E o fato do paciente ter uma doença inflamatória intestinal requer um acompanhamento diferenciado. Quando eu falei lá no início de alguns pacientes com maior fator de risco para o desenvolvimento, né, as doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn é um exemplo, retocolite ulcerativa é outro exemplo. Esses pacientes eles têm que ter um segmento diferenciado, dependendo da atividade de doença, dependendo de tempo de doença, né? Então, certamente, esse paciente ele é acompanhado por um especialista e isso tem que ser bem avaliado, né? Mas é um paciente que tem que ter um segmento diferenciado, né? Sim. Só porque, para quem não sabe, a doença de Crohn é uma doença inflamatória, igual o Bruno falou, então ela tem uma agressão constante ali à mucosa do intestino, tanto delgado como grosso. Então essas agressões constantes, pode gerar uma mutação e aumentando às vezes a chance do câncer de cólon. E joia, para quem não sabe, o LMC, ele tem um centro de oncologia avançado, que você participa e coordena da parte de cirurgia, né? E você lá tem alguma limitação lá ou a gente consegue fazer tudo? Não, hoje a gente dispõe de todos os recursos de alta tecnologia, de serviços de ponta, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, então o serviço de oncologia não deve não. Do LMC. A gente consegue resolver todas essas doenças, fazer o rastreamento, inclusive a gente tem um check-up, né, lá no hospital, Exatamente. Onde os pacientes conseguem fazer endoscopia, colonoscopia, exames cardiológicos, todos esses exames que nós estamos citando aqui hoje, lá no hospital realiza. Isso aí. Ó, terminamos o segundo bloco falando sobre o março azul marinho, que é sobre o câncer de colo retal, com dois excelentes especialistas que estão elucidando muito para mim também sobre essa doença que está em ascensão na população e é tão prevenível. No último bloco voltamos falando sobre câncer de colo retal. Muito bem, chegamos ao terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, na quarta saudável, falando sobre câncer de colo retal. Aqui na presença do Dr. Bruno Guidini, que é gastroenterologista e endoscopista, e do Dr. Marco Antônio Oliveira, que é cirurgião do aparelho digestivo, oncológico e também coordenador do Serviço de Cirurgia Oncológica do Hospital Linhares Medical Center. E aí nós terminávamos o último bloco fazendo ali a cadeia, né, toda a experiência do paciente que teve um câncer de colo na fase precoce, que é o que a gente quer, né? Ou seja, a gente quer prevenir com os 45 anos. E se o paciente é um pouco desleixado e vai deixando e chega para você lá no seu consultório um pouco mais avançado, o que a gente tem para oferecer e de tecnologia para esse paciente? É o que você falou, não é o cenário que a gente preferia, né? Mas acontece muito, até porque a maioria dos pacientes não tem sintomas. Quando ele começa a sentir algum sintoma, já está na fase mais avançada, já é um tumor mais avançado. Nessa parte aqui, a gente acaba dividindo o tumor de cólon do tumor de reto.
porque são, apesar de a gente sempre falar deles de forma conjunta, por conta da colonoscopia, do rastreamento, mas na hora de tratar são duas doenças que acabam se tendo tratamentos diferentes, tá? O tumor do cólon, propriamente dito, o paciente chega com lesão mais avançada, a gente vai avaliar primeiro. Tem indicação de fazer quimioterapia neoadjuvante? O que é isso? Antes de operar, a gente precisa fazer alguma quimioterapia para diminuir o tumor, para poder matar algumas células e facilitar a cirurgia? Ou não, a gente vai fazer a cirurgia operativa e vai deixar a quimioterapia só para o pós-operatório, que é a quimioterapia adjuvante. Então tem esse passo. E o tumor do reto, que diferente do tumor do colo, a gente ainda também dispõe da radioterapia. A radioterapia a gente não utiliza em vísceras abdominais por conta de fibrose intraabdominais ocas, né? Uhum. No caso do intestino do reto, como ele é muito baixo, não tem problema dessa fibrose, então a gente pode dispor da radioterapia também para poder facilitar o cirurgião no pré-operatório ou no pós-operatório, tá? E a partir disso, o paciente também pergunta aqueles casos de doenças avançadas que têm metástase. O que é metástase? Exatamente. É quando o câncer ele já avançou para outros órgãos. Cai na corrente sanguínea e implanta em outro lugar. O câncer de cólon, ele tem uma drenagem, a princípio, que vai para o fígado primeiro. Então, o câncer de cólon, o principal ponto de metástase é fígado. E o câncer de reto, como a drenagem é um pouco diferente, o principal ponto de metástase é para o pulmão. Mas os dois têm mais metástase para o pulmão e fígado, tá? Mas também não impede de ir para o sistema nervoso central, para adrenal, que são outros sítios também de metástase desse tumor. E o que muitos muitos mitos, né? Paciente com metástase já não tem mais jeito, paciente já não tem mais cura, mas no câncer de cólon e alguns outros cânceres que já é outros temas, isso já mudou. A medicina já tem avanços, onde já tem vários trabalhos mostrando o seguinte: a gente teve até um paciente recente lá no LMC, é uma paciente que tem um câncer de cólon e juntamente ela tem um câncer no fígado. A gente realizou a cirurgia onde a gente tirou o fígado do lado direito do fígado dela. Essa cirurgia teve um sucesso e agora a gente vai fazer a ressecção do cólon dela, uma parte do cólon esquerdo. Então é uma cirurgia curativa, onde a paciente tem chances de não ter mais o tumor, mesmo tendo a metástase. Aí após esse processo a gente vai fazer quimioterapia e fazer o acompanhamento. Mas tanto a metástase do fígado e a metástase do pulmão, o paciente não indica nada não contraindica a cirurgia. Pelo contrário, o paciente tem um potencial de cura realizando essas ressecções das metástases. Interessante. Esse caso, eu lembro que é uma paciente que ia para o Einstein e acabou operando aqui conosco, não foi? Ia para o Camargo e acabou que ficou aqui em Linhares. Isso. E então metástase não é igual à morte, é curativo, tem chance de cura, não é isso? Isso, no tumor, na lesão do câncer de cólon, em específico, o paciente pode ter metástase para fígado, para pulmão, e a gente consegue ressecar essas lesões, às vezes na mesma cirurgia, às vezes a gente opera primeiro o que a gente acha que é mais importante, na maioria dos casos o fígado, e depois a gente opera o colo, ou se o colo tiver o paciente com sinais de obstrução, a gente opera primeiro o colo, depois opera o fígado, ou o pulmão. Então, podem ser cirurgias combinadas, mas como são cirurgias grandes, normalmente a gente acaba fazendo em tempos diferentes. A gente opera espera 2, 3 meses, o paciente recupera, a gente opera o outro sítio, e todos com a proposta curativa. Pô, que interessante, né? A medicina está avançando mesmo em passos impressionantes, né? E é isso aí. A gente falou muito sobre, o tempo já está começando a apertar aqui, falamos muito tirei muita dúvida minha, principalmente, sobre o câncer de colo retal. Gostaria de agradecer ao Dr. Bruno Guidini pela presença e considerações finais e orientações à população, né? Bom, fica à vontade. Depois disso, de tudo que a gente falou e o que o Marco agora falou, a gente chega a uma conclusão. Não tem um momento, né, que a pessoa não deva se preocupar, né? A gente falou de tratar antes de ter um câncer, a gente falou em tratar o câncer precocemente e falou em tratar o câncer já em estágio mais avançado com proposta de cura. Então, não ter medo de descobrir, né? Por mais que o rastreamento do câncer coloretal, como eu falei, o objetivo não é procurar câncer, é a gente prevenir o câncer, mas mesmo assim, em estágios mais avançados,
muitas vezes a gente tem proposta de cura. Então, não ter medo de procurar, né? E buscar. Se ainda não fez, né? Já tem 45 anos, se ainda não fez, procurar o seu médico, né? Um gastroenterologista, coloproctologista, ou até mesmo um médico que faz o acompanhamento no posto de saúde, né? O seu cardiologista. Isso aí, cardiologista é importante. Conversar com ele para poder fazer essa prevenção. Doutor Bruno, quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, consultório, como é que faz? Você atende aonde? Eu atendo no consultório particular, né? Na rede social, tem telefone, no ambulatório do Hospital Rio Doce e no ambulatório do Hospital Linhares Medical Center. Excelente. Doutor Marco Antônio, que também é membro lá do Aliança Jovem, né? É isso aí. Estamos juntos aí na Aliança Jovem. Muito bacana. Para quem não conhece, também vai nas redes sociais, que é um grupo muito bacana. Muito obrigado pela presença. Elucidou muito aqui pra gente sobre o câncer coloretal. Palavras finais, orientações, fica à vontade. Onde você está atendendo? Como é que acha o doutor Marco Antônio? Beleza. Só complementando, o Bruno já falou muito bem aí de toda essa forma de rastreamento, tanto de forma inicial, precoce e tardio. Só ressaltando que nem sempre são todas as metástases são cirúrgicas, né? Então esses casos são selecionados, a gente tem que estudar bem o caso do paciente. Em alguns casos a metástase realmente já contraindica e seria um tratamento paliativo. E todos esses tratamentos são realizados lá no LMC, onde a gente faz essa parte cirúrgica, mas também toda essa parte de quimioterapia, tanto antes da cirurgia, pós-cirurgia, realizado lá no Centro de Oncologia, junto com o Dr. Leonardo lá. E reforçar esse rastreamento, todo mundo tem que começar a fazer a colonoscopia a partir dos 50 anos, perder esse medo, a partir dos 45, 50 anos, perder esse medo, fazer o exame, porque a gente consegue evitar um câncer que ele poderia ser evitado com a polipectomia, no estágio inicial. Então, não podemos perder essa oportunidade, deixar passar e depois, quando chegar lá na frente, já não ter mais muito o que fazer pelo paciente. E para me encontrar, pode ser nas redes sociais, Marco Antônio Santos Oliveira. Eu também atendo no Hospital Linhares Medical Center, no Hospital Rio Doce e também atendo no HGL, no Hospital Geral de Linhares aí. Isso aí. Muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu fiz a colonoscopia, super tranquilo. Recomendo para todo mundo aí. Vale a pena fazer essa prevenção, que é algo muito importante. E é isso aí. Quarta-feira que vem, a gente volta falando mais sobre saúde, né? Aqui na Quarta-feira Saudável, no Bate-Papo das 6. Acompanhe a gente aí nas redes sociais. E até próxima quarta. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão.